Olá, então bem-vindo à aula número 2 do módulo 1 de inteligência artificial sem frescura, sem complicações. Então, você que chegou até aqui, você já passou pela primeira aula, agora nós vamos tratar aqui as informações pertinentes a qual LLM escolher e quando começou o boom em 2022, né? E lembrando que inteligência artificial, como nós conhecemos hoje, ela começou em 2022, mas de fato, inteligência artificial vem desde 1950, ok? Então vamos lá para o nosso slide. Vamos lá. A IA generativa, o cenário atual em 2025. Então, o nosso objetivo hoje dessa aula é entender a evolução da IA desde 2022 e conhecer as principais ferramentas e seus diferenciais. Eu falo as principais porque agora em 2025 nós temos mais de 500 inteligências artificiais, cada um de um tipo, de uma participação do mercado, e fica difícil trazer tudo num curso só. Então nós estamos trazendo as principais ferramentas hoje, agora em 2025. Tá? Então você vai saber quando escolher uma, quando escolher outra e como usar cada uma para qual finalidade. Então nós vamos lá então. A evolução rápida. Então o ChatGPT foi lançado em novembro de 2022, né? E aí em 2023, 2024 teve a explosão de adoção, onde teve mais de milhões de usuários, né, estourando um boom gigantesco relacionado a isso. E 2025, hoje nós já temos ferramentas mais maduras, né? Nós temos o modo agente, nós temos agentes específicos, GPTs. Então hoje a IA ela já faz programação, ela já gera vídeos, ela já edita mensagens, ela já edita vídeos, já edita a parte de imagens como um designer, não 100% ainda, mas com uma grande parte já fazendo muito melhor do que antes em 2022. Então nós vamos passar por explorar um pouco mais essas ferramentas já maduras, né? Então aqui as principais ferramentas que importam hoje, né, pela minha vivência e pelos clientes que eu atendo. Então nós vamos falar do ChatGPT, que é a OpenAI, né? GPT-5 foi lançado em 2025 agora, a parte do modo agente, a parte do Sora de vídeo, né? E mais algumas outras informações e ferramentas que você vai ouvir e ver na parte específica do ChatGPT, que vai ter essa parte do nosso curso. O Gemini, que é do Google, né? O maior contexto hoje, até hoje, 2025, de 2 milhões de tokens, né? Então você consegue resumir muitos livros, né? Arquivos gigantescos, coisas que o ChatGPT não consegue, nem o Claude consegue ainda a fazer esse contexto, sem perder o contexto, né? Então o maior contexto do mercado tem o Nano Banana Pro, que hoje já consegue você colocar uma foto e gerar a informação, coloca uma foto, você gera uma foto futura, você pode colocar a foto de um produto e ele criar um produto específico, criar banners, isso está muito mais maduro e com a fidelidade de textos, coisa que não existia antes até o começo do ano. Então teve um grande boom da parte de imagem, né? Então, o Claude, que é o da Anthropic, né, que lançou o Opus 4.5 este ano, né, o Claude Code, que é para programação, o Artifacts, que você vai também ver na parte do curso, tá? Ele é o melhor hoje, na minha visão, para criação de conteúdo e copyright de mensagens, de sites. Então, hoje, 2025, dezembro, temos o Claude como na minha concepção, na minha visão, como o melhor para copy até o momento, né? Vamos falar também do Notebook LM, que não é de fato uma inteligência artificial, então é mais uma ferramenta vindo do Google que ajuda bastante na parte de
converter áudio, você trazer para estudos, criar mapas mentais, podcast com IA, apresentações e estudos. Então essas são as ferramentas que nós vamos trazer. Então aqui, quando usar cada uma, é o que nós vamos ter de tópicos, né? Então, ChatGPT, ele é para tarefas gerais, GPTs personalizados, imagens, Gemini para documentos gigantes, né? Com mais de 500 páginas, multimodal. O Cloud, ele é para uma análise profunda, códigos, relatórios, ele faz muito bem. Então o Notebook LM para transformar materiais em podcast, né? Vão ter um curso dedicado somente para isso, como você pega a sua ferramenta e transforma em aprendizado, ou para você mesmo, ou para cursos, colocar vídeos específicos para gerar isso. Então você vai aprender isso também no curso específico de Notebook LM. Tá? O que muda no trabalho, né? Então, rascunhos em minutos e não em horas. Hoje você consegue colocar um documento com muitas páginas e pedir resumo, pedir explicação, e aí nós vamos entender também na parte de criar especialistas de um tema específico, aonde você vai tirar o máximo daquele documento. Então, cada documento você vai colocar para um especialista. É como você ter um especialista para cada tipo de assunto, ou na sua vida pessoal, ou na sua empresa, ou no seu departamento, ou um gestor de carreira para lhe ajudar com essas decisões. Né? Então, agente que executa a tarefa por você. Então, hoje, você já tem o modo agente do ChatGPT, que consegue fazer buscas de passagem aérea, busca de compras. Então, você tem muito mais hoje a parte agêntica, né, relacionado à inteligência artificial. Então, com isso, você terá mais tempo para decisões estratégicas. Então, em vez de você ficar revisando um documento grande, né, você joga na IA de preferência sua, obviamente com todo o contexto e tomando cuidado para não colocar dados sensíveis dentro da plataforma. Né? Então, eu friso muito isso relacionado a que você não deve colocar nenhum tipo de dado sensível, e sim que, se precisar colocar, mascarar esses dados antes. Isso é extremamente importante. Tá? Então você vai ter esse tipo de ações. Então nós vamos para uma demonstração na prática, né? Então nós vamos pegar aqui agora os sistemas que nós estávamos falando na aula anterior, e nós vamos fazer uma tabela comparativa. Né? Então eu vou copiar aqui do nosso sistema, onde onde a gente vai colocar, e isso nós vamos pedir uma demonstração de tabela, e aí uma breve pincelada em cada LLM relacionado a isso. Então nós vamos aqui abrir agora o nosso sistema, né? Aqui é onde a gente fez da última aula relacionada aqui ao ChatGPT. Então vamos aqui no ChatGPT. Então aí eu vou colocar aqui, né? Faça uma tabela comparando o ChatGPT, Gemini e Cloud, colunas, ferramentas, modelo atual, contexto, ponto forte em formato simples. Esse é um prompt extremamente simples. Você vai aprender um pouco mais no próximo módulo como melhorar o seu prompt, como trazer um pouco mais de contexto para a sua pergunta. Tá? Então eu vou colocar aqui, vou utilizar sem nenhuma ferramenta aqui, né? Sem nenhuma parte de lousa aqui relacionado a isso. Então nós vamos utilizar puramente sem nenhum tipo de ferramenta, ok? Então agora nós vamos lá por Gemini, numa nova conversa, aonde eu vou pegar aqui também o rápido, né, para ser transparente com os outros. Então eu coloquei aqui, e vamos lá para o Cloud, aonde eu vou utilizar o Sonnet. Só posso utilizar com o Sonnet aqui, né? E aí eu vou colocar sem pensamento prolongado aqui, eu vou tirar o pensamento e vou trazer aqui a parte do que eu preciso, ok? Então, vamos aqui explanar um pouco mais aqui na parte do ChatGPT. Então aqui
ele trouxe a tabela simples, né? Falando do Cloud, do Gemini, né? Então hoje ele trouxe. Então, o que nós podemos entender aqui e uma coisa importante a falar para vocês é que, como eu falei no módulo anterior, a inteligência artificial, as LLMs, elas são treinadas a partir de um período específico, né? Então, ela é treinada por várias informações com um período específico. Então, você vai ver ao longo aqui dos nossos cursos que não reflete 100% das informações atual do momento que nós estamos gravando esse vídeo. Então aqui, na OpenAI, né, nós temos aqui, o que ele colocou aqui na OpenAI? Ele colocou aqui o ChatGPT 4 ou o 4.5 Plus e o 3.5 na camada gratuita, né? Então, nem o próprio ChatGPT ele está atual com a parte dele, né? Então, a janela de contexto, que a gente falou da parte de tokens. Então, aqui hoje nessa tabela comparativa, ele me trouxe 128 mil tokens e varia de acordo com a opção. Ponto forte, criatividade, conversão, multimodalidade, a grande base de conhecimento forte, brainstorms, tarefas gerais. Ok? Aqui ele trouxe a fonte de onde que ele trouxe isso, do prompter, né? Então aqui Gemini. Então ele trouxe que é Gemini 2.5 Pro, ultras e variantes multimodais, até 1 milhão de contexto, integrações com Google, o ponto forte é a integração com Google, contexto enorme, multimodal também, texto, imagem, áudio, vídeo, web e em tempo real. Cloud da Anthropic, né? Então aqui ele já trouxe o Cloud 4, Opus, Sonnet, incluindo versões 4.5. Então aqui ele trouxe um pouco mais. E aqui ele foi buscar na internet. Então, qual foi o ponto forte que o ChatGPT trouxe para o Cloud? Raciocínio detalhado e análise profunda, né? Focos nas explicações claras. E aqui ele trouxe da onde que ele trouxe a fonte essa informação. Eu clicando aqui, eu abro qual que é a fonte que ele trouxe relacionado a esse contexto. Tá? Então, o que significa que o ChatGPT é versátil, ele trouxe aqui um breve resumo de cada um e aqui trazendo as fontes, ok? Então aqui, vamos ver o que o Gemini trouxe. Então aqui o Gemini trouxe, já que o ChatGPT atual é o GPT 2.5, né, de 128 a 200 mil tokens, versatilidade, ecossistemas e voz e imagens. Então você pode notar que o Gemini, neste caso aqui, ele já está treinado, né, ele já buscou informações mais recentes, né, de acordo com o ChatGPT, correto. Então aqui, olha que nem o ChatGPT conseguiu trazer aqui o que realmente ele está agora neste momento. Então trouxe aqui Gemini 3 até 1 milhão de tokens, processamento de arquivos imensos e Google Workspace. Cloud. Então ele trouxe o Cloud 4.5 com 200 mil de tokens aqui, escrita humana, lógica e codificação precisa. Então foi o que eu trouxe lá. Então o que ele resumiu já? ChatGPT é o melhor, faz tudo para o dia a dia. Gemini é o imbatível, que ele trouxe um pouco mais relacionado ao Google, né? Então ele foi bem treinado para isso, para puxar a sardinha para o lado da própria Google, né? Precisa analisar livros inteiros ou vídeos longos de uma vez. E o Cloud é o preferido por profissionais que buscam textos mais naturais e menos robóticos. Foi onde eu falei relacionado à parte do copyright, relacionado à parte de criação de conteúdo. Tá? Então todos perguntou aqui se quer que eu detalhe ou não. Então vamos lá agora para o Cloud. Então o Cloud trouxe muito simples aqui, o ChatGPT também está treinado na base antiga, né? Trouxe aqui o Gemini 2.0 Flash com 1 milhão de tokens e trouxe aqui o Cloud Sonnet 4, que nós já estamos no 4.5. Então vocês podem ver que no próprio Cloud isso ele já não trouxe nem a parte dele também. Então tomem cuidado quando for fazer uma pesquisa, quando for fazer uma tratativa de busca, para não checar aquela fonte. Então, nós falamos lá no começo, a IA ela não pensa, ela traz baseado no treinamento dela, ok? Então, aqui nós utilizamos muito simples, um prompt muito simples, né? Então, aqui agora, baseado no contexto daqui do ChatGPT, eu vou utilizar aqui a parte da lousa, né? Então, eu vou pedir o que para ele? Transforme essa tabela
em um arquivo com um gráfico comparativo. Ok? Então aqui eu pedi para a lousa, aqui então a gente vai trazer essa parte de informação. Então aqui ele me deu duas respostas, né? Então o gráfico comparativo, então ele vai fazer o gráfico comparativo, ele vai pedir para me escolher qual das duas respostas eu gostei mais. Então aqui, ó, ele já criou aqui o comparativo. Eu prefiro essa resposta, ficou mais... Já fez aqui a parte do gráfico, então eu coloquei aqui a informação. Então o que ele fez aqui? Ele criou uma tabela aqui direto, um Excel, né, com gráfico, com as informações de comparativo de IA. Então eu trouxe um contexto muito breve aqui relacionado a isso. Então aqui eu posso baixar, né, posso baixar o arquivo comparativo direto do ChatGPT e ele pode converter para um PDF, criar um PowerPoint, ajustar o gráfico e aí você pode fazer outras coisas. Lembrando que a gente utilizou o GPT 4.5. Então eu vou pegar aqui o mesmo prompt, a mesma coisa que eu pedi para ele transformar e vou para o Gemini. Então aqui no Gemini, mesma coisa, eu vou estar aqui relacionado às ferramentas. Então aqui eu posso colocar um Canvas, que é a mesma coisa que a gente fez lá no ChatGPT, que é onde nós traremos, eu quero trazer a parte de uma planilha. Ok? Então eu coloquei modo rápido, não coloquei nenhum modo pensante aqui ainda, e vamos trazer essas informações. Então eu vou pedir aqui também para o Claude, né? Aqui também a mesma coisa, sem um pensamento prolongado, vou pegar aqui e vou pedir para ele utilizar aqui a parte o Artifacts. Então aqui, nessa parte aqui, ele não trouxe a informação porque eu não estou no Opus, tá? Então transforme essa tabela em um arquivo com um gráfico comparativo. Então eu vou colocar aqui, vamos ver o que o Gemini fez. Então olha, o Gemini ele já fez uma prévia aqui, ó, ele já fez um gráfico muito mais elaborado, né? Então aqui, comparativo, ChatGPT 2.5, eu posso ver que ele criou em código, né? Então ele já fez um código aqui em HTML, ele já fez uma coisa muito mais elaborada. Aqui ele posso mostrar o console de como está acontecendo e eu quiser fazer alguma outra coisa, né? Então aqui está a prévia. Aqui eu posso adicionar recursos do Gemini aqui. Então eu posso, por exemplo, analisar modelo, gerar resumo, e eu posso integrar com algumas ferramentas do Gemini relacionado a esse contexto, tá? Então vamos lá pro Claude. Então aqui o Claude já fez ainda, então olha só como ele já... eu gosto muito do Claude, tá? Relacionado à parte visual. Então a parte visual do Claude, ele traz muito essa percepção de melhorar isso, deixar menos robótico. Então eu vou mostrar aqui, né? Estou mostrando para vocês como que o Claude já fez aqui do gráfico. Ficou aqui, ele fez uma página, né? E aqui eu posso copiar, baixar como HTML. Então aqui ele criou uma tabela, né? Então eu vou pedir para ele aqui agora, transforme em um Excel. Okay? Então aqui no Gemini ele também fez essa parte aqui. Então olha aqui. Então o que ele fez? Aqui ele propriamente já criou uma página. Então aqui eu posso analisar com o Gemini. Então eu preciso de mais detalhes. Então aqui ele já criou um site. Analisar com o Gemini. Então aqui ele vai pegar as informações do próprio Gemini, da tabela, e já vai colocar aqui, ó, recomendo Gemini. Então eu vou colocar aqui, posso colocar um arquivo gigante no ChatGPT? Então, recomendação Gemini. Então, possui a maior janela de contexto. Então, percebe-se que aqui, com um simples comando e uma prévia de HTML, a gente conseguiu criar aqui um mini site, né, onde você vai tirar dúvidas. Obviamente que isso aqui está bem tranquilo, né? Então, nós não temos muito... nós estamos aqui só trazendo essa parte mais prévia, né? Então, vamos aqui na parte do
Então aqui, ele já criou um Excel. Então, ó, como nós tivemos um prompt muito mais raso, né? Então aqui ele me deu um link para baixar com o Excel. Então vamos aqui, ó, comparação da IA, vamos baixar o arquivo. Então aqui, ele já trouxe o arquivo comparativo, né, do Excel. Então vamos ver aqui ele abrindo o Excel. E aqui ele mostra as versões, né? A versão 1, que é a versão sem o Excel, e aqui a versão 2 já do site, já com Excel, né? Trouxe a informação. Então aqui ele trouxe um Excel sem planilha, sem nada, né? Trouxe as informações aqui. Então, muito simples. A gente não especificou. Então a gente não foi específico com a inteligência artificial. Ok? Então aqui fechamos o Excel. Então aqui trouxe a parte de comparativa aqui de ferramentas. Então aqui ele trouxe o Excel. Então agora eu posso pedir aqui, vamos pedir aqui para ele transformar usar a lousa e vamos aqui transforme em um site interativo. Então transforme em um site interativo. Então, eu não estou colocando contexto nenhum, então eu estou deixando com que ele faça. Então aqui, ó, ele já está criando a mesma coisa que os outros já criaram sem eu pedir. Né? Então aqui ele já colocou uma sugestão de que eu queria isso via site. Então, o Claude aqui, o Gemini da sua maneira, né? Já conseguiu colocar um pouco mais aqui de contexto, e o ChatGPT está criando aqui agora o código, e aí eu posso criar a prévia aqui, ó, posso ver a prévia. Então aqui, ó, ele trouxe... Então, muito abaixo dos seus concorrentes. Então, o ChatGPT hoje, para a parte de criação, dessa parte de visual, ainda está muito abaixo das outras ferramentas. Então, olha só a diferença do Gemini aqui, que a gente fez o texto, né? Então, está bem bonitinho aqui. A parte do Cloud, então, a versão 1, né, trouxe um pouco mais ainda. Então, trouxe... os textos, tudo certinho. Eu trouxe a parte aqui, eu posso selecionar ou não, ó. Ele trouxe até a parte que eu posso selecionar toda a parte aqui do sistema. Em compensação aqui, o nosso ChatGPT não foi muito feliz nesse comparativo. Correto? Então, nós pedimos a mesma coisa, da mesma forma, para 3 empresas diferentes, né? Para 3 IAs diferentes. Então, isso só mostra que não existe a melhor. Não existe o pessoal pergunta muito para mim, qual que é a melhor IA para fazer isso? Qual que é a melhor IA para fazer aquilo? É aquela velha pergunta. Depende do contexto, depende do que você vai fazer. Então, umas são melhores para um tipo de tarefa, outras são melhores para outro tipo de tarefa. Então, assim... só qual que é a melhor, não tem que ser dessa forma. Então, pode ser que uma pessoa se dê muito bem com o ChatGPT e goste, né, da maneira que foi apresentado a planilha anterior. Ok? Então, vamos lá continuar aqui com o nosso sistema. Então, essa seria a tabela comparativa esperada, né? Então, foi muito... aquém, então a gente pediu lá uma tabela, já criou um site, já criou um sistema, já criou uma coisa muito mais elaborada. Correto? Então, vamos lá, pessoal, para o nosso checklist da aula. Então, o que nós aprendemos aqui nesse checklist saber a evolução de 2022 a 2025, num modo muito superficial, obviamente. Para explicar toda a evolução, o que foi feito de cada um, demoraria algumas aulas. Como não é o nosso objetivo trazer na prática e trazer sem muitas complicações, então a gente trouxe aí uma breve pincelada do que foi a inteligência artificial de 22 até agora 25. Então nós conhecemos as 4 ferramentas e seus diferenciais. Então a gente teve uma breve ideia de quando usar cada uma dessas ferramentas.
entender o impacto no trabalho diário. Então a gente entendeu um pouco, se você quer mais rapidez, você vai no ChatGPT. Se você quer um pouco mais de contexto e que ela não perca as informações que elas estão te dando, você vai no Gemini. Se você quer um menos robótico, uma coisa mais para marketing, para criação de conteúdo, né, um menos robótico, você vai de cloud. Ok? Então, pessoal, qual foi o nosso resumo aqui do módulo 1? Então, nós estamos finalizando essa parte do módulo 1. Então, nós entendemos a IA generativa que cria o conteúdo, né? Texto, imagem, vídeo, código, sites, né? Baseado no aprendizado que ela teve. Então, se ela foi treinada com dados antigos, ela vai trazer dados antigos para você. Então, aqui, não é inteligência de verdade, né? Precisa de uma revisão humana. Então, enfatizando novamente isso não coloquem 100% das suas tarefas na mão da IA sem uma revisão. Se é importante, revise. Se eu só quero ter um resumo, né, não é uma coisa muito importante, posso ir sem IA? Eu não recomendo. Recomendo que você leia tudo que a IA te mandar, e para você não ser mais uma marionete de inteligência artificial, né? Então nós temos que utilizar a inteligência artificial ao nosso favor para trazer tarefas repetitivas para que ela faça e a gente consiga pensar mais. Lembrando, a IA não pensa, ela utiliza com dados treinados para te trazer a melhor resposta. Então, vamos lá. Então aqui na parte 3 nós entendemos um pouco mais das principais ferramentas e diferenciais, né, que você vai entender aqui ao longo do nosso curso, da nossa jornada a fundo. Então nós vamos ter aqui um módulo específico de ChatGPT, onde nós vamos tratar cada conector, cada ferramenta, para que serve, as ferramentas que vai ter disponível para a versão paga, para a versão gratuita. Então Gemini aqui, eu coloquei aqui a parte de 2 milhões de token, porque nós já temos o Gemini Lite, que é o novo, que já consegue ter esses 2 milhões de contexto. Tá? Opus 4.5 do Cloud, com Artifacts, código. Então nós vamos trazer essa parte relacionada a específico do Cloud. Então, o Notebook LM vai ser um módulo, um curso só de Notebook LM, porque ele é extremamente vasto, dá para você trazer bastante informações, dá para você estudar muito com ele. Okay? Então, o próximo módulo é como pensar e pedir, que vai ser a parte do prompt. Então, agradeço o tempo de vocês aqui, né? Por gentileza, vote lá o curso se foi bom para você, dá o seu comentário, dá o seu feedback. No final de cada módulo, nós teremos umas perguntas que farão parte da parte do certificado. Então, todos os nossos módulos, todos os nossos cursos serão emitidos um certificado e você precisa acertar aí 70% das respostas para você emitir o seu certificado, tá bom? Obrigado por você ter aqui e vejo vocês no próximo módulo. Muito obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo módulo e não esquece de comentar, dar o seu feedback sobre essa breve aula, sobre esse módulo. Comenta aqui e fala pra gente como é que foi. Obrigado.